Ele riu, enquanto minha mãe gritava sob o sol escaldante. Suas mãos estavam amarradas à rocha, sua pele empolada, e ele, imóvel, apenas ficou ali, sorrindo. O vento do deserto carregava seus gritos através do cânion, mas ninguém ousava se mexer. Os abutres circulavam acima, esperando o fim, enquanto o calor queimava tudo o que ainda estava vivo dentro de mim. Implorei para que ele parasse. Implorei até minha voz falhar. Ele tomou outro gole de uísque, olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Isso é o que acontece com aqueles que esquecem quem é o dono desta terra." E então ele fez algo que nunca esquecerei. O que ele fez em seguida chocou a todos. O deserto se estendia até onde a vista alcançava, silencioso e cruel sob o sol da manhã. A poeira flutuava no ar como fumaça de um fogo invisível. Eu caminhava ao lado da minha mãe, Maria, carregando um balde de água do poço. Ela sempre dizia que o deserto tinha sua própria beleza, mas para mim, parecia mais um teste sem fim. Nossa casa ficava nos limites de Cruz del Sol, uma pequena cidade onde todos os homens mantinham a cabeça baixa e a arma por perto. Minha mãe me criou sozinha depois que meu pai morreu. Diziam que ele era um fazendeiro corajoso que enfrentou o tipo errado de homem. Esses homens nunca esqueceram o nome dele, nem o nosso. Toda semana, cavaleiros vinham da cidade para coletar o que chamavam de dinheiro de proteção. Minha mãe chamava isso pelo que realmente era, dinheiro de sangue. Ela trabalhava duro costurando roupas cruas para os moradores da cidade, só para manter comida na nossa mesa. Mas ela se recusava a dar uma única moeda para aqueles bandidos. Naquela manhã, senti algo diferente no vento. Ele trazia o som dos cavalos muito antes de eu ver a poeira subindo da estrada. Olhei para minha mãe, ela nem se mexeu. Apenas limpou as mãos no avental e ficou parada perto da porta. 3 cavaleiros pararam em frente à nossa casa. O líder deles usava um chapéu preto e uma fivela prateada que brilhava mais que o sol. Eu já o tinha visto uma vez na cidade, o cowboy Jack. O homem que todos temiam, o homem que ria mais alto que um trovão e nunca olhava para trás depois de puxar o gatilho. Ele desceu, as botas rangendo contra a areia, o olhar frio e penetrante. "Maria", disse ele, "você se esqueceu de pagar a sua parte de novo." Minha mãe cruzou os braços. "Eu pago pelo que ganho, não pelo que você exige." Jack sorriu, mas não havia gentileza alguma nele. "Você tem coragem, isso eu admito. Mas coragem não compra perdão." Os homens atrás dele riram baixinho. Senti meu peito apertar. A voz da minha mãe permaneceu firme. "Você já tirou o suficiente desta cidade. Não vai tirar nada de mim." Jack olhou ao redor, fingindo admirar o céu. "O engraçado sobre o deserto", disse ele suavemente. "Ele não se importa com quem está certo ou errado. Ele simplesmente queima quem fica parado por muito tempo." Então ele se virou para mim. "Rapaz, você devia dizer à sua mãe que o orgulho pesa muito debaixo do sol." Eu queria falar, mas minha garganta estava seca. A mão da minha mãe roçou meu ombro, firme, inabalável. "Entre, Lucas." Não me mexi. Apenas observei o homem que todos temiam encarar a mulher que eu mais amava, e percebi que algo havia mudado para sempre. O som do vento parecia mais cortante agora, quase como se estivesse nos avisando: nada mais seria o mesmo depois daquele dia. Na manhã seguinte, o sol nasceu vermelho, como se o deserto já soubesse que sangue seria derramado. Eu não tinha dormido. Toda vez que fechava os olhos, via o sorriso do cowboy Jack e o olhar fixo da minha mãe. Ela preparou o café da manhã como se nada tivesse acontecido, mas suas mãos tremiam ao servir o café. Tentei acreditar que era apenas o vento lá fora, não o medo dentro de nossas casas. Ao meio-dia, o calor estava insuportável. O ar tremeluzia acima da estrada de terra quando ouvi os cavalos novamente. Cascos batendo mais perto, mais altos, mais pesados do que ontem. Corri para a porta, mas minha mãe já estava lá, de braços cruzados, com os olhos fixos na estrada. Ela sussurrou: "Eles estão vindo." O cowboy Jack cavalgava na frente, a poeira subindo atrás dele como uma tempestade. 5 homens o seguiam, cada um com rifles nas costas e sorrisos fáceis demais para assassinos. Jack parou bem em frente à nossa casa, sua sombra se estendendo pela varanda como uma cobra. "Bom dia, Maria", disse ele, com a voz preguiçosa, mas perigosa. "Você teve a noite toda para mudar de ideia. Recebeu meu dinheiro." Minha mãe balançou a cabeça lentamente. "Você não vai conseguir nada de mim, Jack." Ele suspirou, inclinando o chapéu para trás. "Eu esperava que você dissesse isso. Torna o dia mais interessante." Ele olhou ao redor, para os poucos aldeões espiando por trás das portas. "Vocês estão todos olhando", gritou. "É isso que acontece quando alguém se acha melhor do que a lei de Cruz del Sol." Ninguém respondeu. Ninguém nunca respondeu.
O medo os manteve em silêncio, como sempre. Ele desmontou e deu um passo à frente. Meu coração batia tão forte que pensei que ele pudesse ouvi-lo. Você acha que eu não vou fazer isso, mulher, disse ele. Minha mãe não se mexeu. Faça o que tiver que fazer, disse ela calmamente. Mas você nunca será meu dono. Por um segundo, até Jack pareceu surpreso. Então seu sorriso retornou, mais sombrio desta vez. Ele se virou para seus homens. Amarrem-na. Gritei e tentei correr, mas um dos homens me agarrou pelo braço e me jogou no chão. A areia raspou minha pele e o gosto de poeira encheu minha boca. Minha mãe gritou meu nome, mas eles a seguraram com muita força. Jack caminhou em sua direção, suas botas deixando marcas profundas na terra. Você aprenderá a respeitar, disse ele. O deserto é bom em ensinar. Ele apontou para o cume além da cidade, uma colina rochosa que queimava o dia todo sob o sol. Levem-na para lá, ordenou. Amarrem-na à pedra. Deixem-na sentir o quanto custa o desafio. Implorei para ele parar, com a voz embargada. Por favor, ela não fez nada. Jack se virou para mim e se agachou, com o rosto a centímetros do meu. Eu sentia o cheiro de uísque em seu hálito. Você quer salvá-la, disse ele suavemente. Então me traga $100 até o pôr do sol. Talvez aí eu pense em misericórdia. Ele se levantou, limpou o casaco e montou novamente. Se você se atrasar, acrescentou com um sorriso irônico, pode vê-la queimar. Os homens arrastaram minha mãe. Corri atrás deles até minhas pernas cederem. A voz dela ecoou pelo vento, calma, forte, inquebrável. Não chore, Lucas. Não entregue sua alma a ele. Suas palavras rasgaram o ar como balas. Caí de joelhos, olhando para a linha de poeira onde elas desapareciam, e o sol parecia mais quente que fogo. Em algum lugar lá no fundo, algo dentro de mim começou a rachar. Naquele dia, jurei que a traria de volta, ou morreria sob aquele mesmo sol tentando. O sol estava implacável naquele dia. O ar brilhava como água fervente, e cada respiração queimava minha garganta. Eles haviam amarrado minha mãe a uma grande laje de pedra no meio do deserto, com os braços esticados com uma corda grossa que cortava sua pele. A rocha brilhava vermelha com o calor, e o chão estava quente demais para tocar. Eu observava do cume de onde me jogaram, com os pulsos amarrados e a poeira ardendo em meus olhos. O cowboy Jack estava sentado em seu cavalo ali perto, rindo com seus homens. Ele segurava uma garrafa de uísque, tomando goles lentos como se o próprio tempo lhe pertencesse. Vejam, rapazes, disse ele, o deserto não precisa de uma bala para matar. Só precisa de paciência. Os homens riram alto e feio, suas vozes ecoando pelo cânion seco. Minha mãe não disse nada. Sua cabeça estava baixa, seus lábios rachados, mas seus olhos permaneciam abertos. Eu podia vê-los brilhando mesmo de onde eu estava. Não havia medo ali, apenas o fogo teimoso que sempre viverá nela. Gritei o nome dela, mas o vento levou minha voz embora. Um dos homens de Jack me chutou com força nas costelas e me mandou ficar quieto. Minha boca se encheu de poeira e sangue. Eu queria lutar, me libertar, correr até ela, mas meu corpo parecia feito de pedra. À medida que as horas passavam, o calor piorava. O mundo se turvava, o céu brilhava branco e a respiração da minha mãe se tornava mais fraca. Observei seus lábios se moverem, sussurrando palavras que eu não conseguia ouvir. Talvez uma oração. Talvez meu nome. Nunca saberei. Jack se aproximou, desmontou e ficou de pé ao lado dela. Ainda orgulhosa, perguntou ele, sorrindo. Ainda acha que pode cuspir na minha lei? Derramou um pouco de uísque no chão, onde sibilou e se dissipou em vapor. É isso que acontece com quem esquece quem manda em Cruz del Sol. Ele se virou para mim, os olhos semicerrados sob o sol. Quer salvá-la, garoto? Implore. Não disse nada. Minha garganta estava seca, mas mesmo que eu pudesse falar, não lhe daria essa satisfação. Isso o fez rir novamente. Uma risada lenta e cruel que ecoou por todo o deserto. Então ele fez algo pior do que me bater. Tirou o chapéu, enxugou o suor da testa e começou a assobiar. Uma melodia. Calma, quase alegre. Como se a dor da minha mãe fosse uma canção que ele já tivesse ouvido e gostado. Quando o sol começou a se pôr, as risadas cessaram. Seus homens ficaram em silêncio. Minha mãe mal respirava. O deserto, antes escaldante, tornou-se frio e silencioso. Uma longa sombra se esgueirou sobre a rocha e, por um momento, pensei ter visto algo se mover à distância. Um cavaleiro, pequeno e escuro contra a luz moribunda. Jack olhou para o horizonte, mas então deu de ombros e cuspiu. É só o calor pregando peças, disse ele, montando novamente no cavalo. Vamos deixá-la aqui até de manhã. Se o sol não acabar com ela, os coiotes acabarão. Eles partiram, suas risadas sumindo com o vento.
Esperei até que se fossem e então rastejei pela areia até a rocha. Minhas mãos tremiam quando a alcancei, as cordas ainda cortando fundo. Sua pele estava quente ao toque, mas ela estava viva, por pouco. Ela olhou para mim, sua voz um sussurro. Não chore, meu filho. Você precisa viver. Prometa-me. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava desatar as cordas. Meus dedos estavam em carne viva, os nós muito apertados. Puxei, mordi, rasguei até minhas unhas racharem. A noite do deserto caía ao nosso redor, fria e silenciosa. As estrelas lá em cima pareciam observar, mas não ofereciam misericórdia. Ao longe, um coiote uivou. Olhei para cima e foi então que o vi novamente, a sombra no cume. Um cavaleiro, imóvel contra o luar. Ele nos observava. Eu não sabia quem ele era, mas algo mudou no ar. O vento mudou e, pela primeira vez naquele dia, senti algo que não sentia desde o início da manhã. Ter esperança. A noite envolveu o deserto como um cobertor escuro, e o ar ficou frio o suficiente para ser cortante. Segurei a mão da minha mãe, sussurrando seu nome, tentando mantê-la acordada. Seu pulso estava fraco, mas ainda estava lá, como o batimento cardíaco da própria terra que se esvai. Então eu ouvi, o som constante de casco se aproximando pela areia. Nem rápido, nem alto. Calmo. Controlado. Como um homem que não temia nada. Virei a cabeça e o vi. Uma figura alta em um cavalo preto, o casaco balançando ao vento, o chapéu puxado para baixo sobre o rosto. Ele se aproximou, e o luar refletiu o brilho metálico de um revólver ao seu lado. Ele parou a poucos metros de distância e desmontou, suas botas afundando suavemente na areia. Por um longo momento, ele não disse nada. Apenas olhou para minha mãe amarrada à rocha, depois para mim. Sua voz era baixa, áspera devido à poeira e ao silêncio. O que aconteceu aqui? Não consegui responder. Minha garganta queimava, minhas mãos tremiam. Limitei-me a apontar para a cidade. Ele se agachou ao lado da minha mãe, o rosto ainda sombreado. Cowboy Jack, murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Ainda respirando, então. Ele pegou um cantil pequeno e derramou algumas gotas de água nos lábios dela. Ela se mexeu levemente, sussurrando algo que eu não conseguia ouvir. Ele desamarrou as cordas cuidadosamente, com as mãos firmes. As marcas em seus pulsos eram escuras e profundas. Você pode movê-la? Ele me perguntou. Balancei a cabeça. Ela está muito fraca. Ele assentiu uma vez e olhou para o horizonte, onde luzes fracas tremeluziam ao longe. Então eu a movo. Ele a ergueu nos braços como se ela não pesasse nada e a carregou até a sombra de uma rocha próxima. Eu o segui de perto, com o coração disparado. Quando ele a colocou no chão, finalmente recuperei a voz. Quem é você? Ele olhou para mim e, pela primeira vez, vi seu rosto. Uma cicatriz ia da orelha até o pescoço, profunda e pálida contra a pele. Seus olhos eram frios, mas não cruéis. Alguém que viu muito do trabalho de Jack, disse ele baixinho. Alguém que parou de correr. Ele me deu o cantil. Beba devagar. Eu fiz isso, a água tinha gosto de vida. Então ele tirou o chapéu, olhou para o céu e disse, ao amanhecer, ele voltará para se certificar de que ela está morta. É isso que ele faz. Ele ri, vai embora e depois volta para assistir. Sua voz ficou mais firme. Desta vez não. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas o jeito como ele disse aquilo fez o ar parecer diferente, mais pesado, carregado. Ele sentou-se ao lado da fogueira que acendeu com galhos secos e cactos quebrados. A luz tremeluziu sobre sua cicatriz. Ele falou novamente, agora mais baixo. Quando eu tinha a sua idade, Jack queimou minha casa também. Me deixou para morrer no deserto. Achou que eu ia virar mais um fantasma por aqui. Ele olhou para o horizonte. Ele estava errado. O silêncio pairou entre nós. A respiração da minha mãe se acalmou um pouco. O estranho sacou o revólver e girou o tambor uma vez, lenta e deliberadamente. Quando o sol nascer, disse ele, você levará sua mãe até o rio. Siga-o para o norte até chegar à antiga missão. Há comida, água e pessoas que ajudarão. E você? Perguntei. Ele deu um leve sorriso, sem tirar os olhos do horizonte. Estarei esperando o Jack. O fogo crepitava. O vento mudou de direção novamente. Em algum lugar distante, um coiote uivou, e o estranho sussurrou, o deserto se lembra, garoto. Sempre se lembra. Olhei para ele então e entendi. Ele não era apenas mais um andarilho. Era um homem que carregava uma promessa forjada em sangue e areia. Quando o amanhecer começou a tingir o céu de vermelho, ele se levantou e abaixou o chapéu novamente. Fique atrás das pedras, disse ele. Não importa o que você ouça, não saia. Ele se afastou, sua figura lentamente engolida pela luz da manhã.
E quando o primeiro raio de sol tocou o chão do deserto, eu soube que, ao fim do dia, alguém morreria sob aquele mesmo céu escaldante. A primeira luz da aurora se arrastava pelo deserto, pálida e cortante como uma lâmina. Minha mãe ainda dormia, com a respiração curta, mas constante. Agachei-me ao lado dela, ouvindo o vento, esperando o som dos cascos que significaria o fim. O estranho estava a poucos metros de distância, imóvel, com o pelo roçando na areia. Sua sombra se estendia longa e fina em direção ao cume. Ele estava ali desde que o primeiro raio de luz tocou o céu. Então chegou. O ritmo fraco dos cavalos, lento a princípio, depois mais alto, como um batimento cardíaco crescendo ao longe. A poeira se erguia do outro lado do cânion, e através dela, o cowboy Jack surgiu, liderando seus homens. Sua risada quebrou o silêncio antes mesmo que ele chegasse perto. Bem, vejo que o sol não terminou, disse ele, parando na beira do acampamento. Acho que vou ter que fazer o trabalho sozinho. O estranho não se mexeu. Você já fez o suficiente, Jack. Jack inclinou a cabeça, semicerrando os olhos. Eu te conheço, amigo. O estranho deu um passo lento à frente, com a voz calma, porém pesada. Deveria. Você me deixou para morrer há 10 anos. Eu era um dos seus homens antes de perceber que você não tinha alma. O reconhecimento brilhou nos olhos de Jack, depois a diversão. Bem, que se dane. Achei que os urubus tinham acabado com você. Acho que vou ter que terminar sozinho. Seus homens desmontaram, circulando como lobos. Fiquei escondido atrás das pedras, prendendo a respiração e com as mãos tremendo. O estranho permaneceu imóvel, com uma das mãos perto do revólver. Jack cuspiu no chão. Você acha mesmo que consegue me derrotar sozinho? O estranho deu um leve sorriso. Não. Eu não estou sozinho. Naquele momento, uma rajada de vento varreu a planície, levantando uma nuvem de poeira. Jack virou a cabeça por um segundo, foi o suficiente. O estranho sacou a arma primeiro. Um único tiro ecoou, agudo e claro. Um dos homens de Jack caiu, segurando o peito. O caos se instalou. Balas rasgavam o ar, cavalos relinchavam e areia explodia ao redor deles. O estranho se movia como uma sombra, rápido, preciso, cada tiro acertando o alvo. Jack gritava ordens, atirando descontroladamente, com a voz cheia de raiva. Rastejei em direção à minha mãe, tentando me manter abaixada. Ela abriu os olhos, fraca, mas consciente. Lucas, sussurrou, corra. Balancei a cabeça, apertando a mão dela. Eu não vou te deixar. O barulho dos tiros aumentou. O estranho sangrava, com uma mancha escura se espalhando pelo flanco, mas ele continuou lutando, com os olhos fixos em Jack. Jack se escondeu atrás de uma pedra, recarregando a arma. Você é um idiota, gritou. Acha que um fantasma com uma pistola pode me deter? A voz do estranho voltou a ficar firme. Não. Mas um fantasma pode te assombrar até o túmulo. Ele saiu de trás da cobertura e caminhou direto na direção de Jack. Balas passaram voando por ele, atingindo o chão, a rocha, o ar. Ele não parou. Quando sua arma disparou, ele continuou se movendo, sacou a faca e avançou. Os dois homens colidiram em um borrão de fúria e poeira. A risada de Jack se transformou em um rosnado enquanto eles lutavam. A faca brilhou, sangue jorrou. Jack desferiu um soco forte, fazendo o estranho cair de joelhos. Você deveria ter permanecido morto, sibilou. O estranho ergueu os olhos, ardendo. Você também deveria. Ele ergueu o braço e disparou a última bala. O tiro atingiu o ombro de Jack, fazendo-o girar. Jack gritou, cambaleou para trás, agarrou a faca e a cravou no peito do estranho. O som que se seguiu foi o silêncio, pesado, final. Jack ficou ali, ofegante, com sangue escorrendo pelo braço, o estranho caído a seus pés. Chega, disse Jack com os dentes cerrados. Chega de fantasmas. Ele se virou para mim e minha mãe, erguendo a arma novamente. Agora, vamos acabar com a família. Fiquei paralisada, incapaz de me mexer. Minha mãe tentou se sentar, sua voz quase um sussurro. Lucas, feche os olhos. Jack deu um passo à frente, mirando diretamente nela. O sol nascia mais alto atrás dele, queimando dourado sobre o cânion, projetando sua sombra longa e negra na areia. E naquele momento, algo no ar mudou, o silêncio antes da tempestade final. O vento parou. O mundo parou. Jack ficou parado com a arma erguida, o sol brilhando atrás dele como uma coroa de fogo. Minha mãe estava fraca demais para se mexer, a respiração ofegante, os olhos semicerrados. Eu queria correr, me jogar na frente dela, mas minhas pernas não obedeciam. Jack sorriu, o sangue escorrendo do braço, o dedo fechando o gatilho. Então, um som cortou o silêncio, um clique baixo, fraco, mas agudo. O estranho não estava morto.
Estava caído na poeira, com a mão trêmula e a arma ainda em punho. Jack se virou no momento em que o tiro ecoou. A bala o atingiu em cheio no peito. Seu sorriso congelou, depois desapareceu. Ele cambaleou, olhando fixamente, incrédulo. Ele largou a arma, deu um passo para trás, outro, e caiu de joelhos. O vento do deserto voltou a soprar, levantando poeira ao seu redor enquanto ele tentava falar. Você devia ter ficado abaixado. O estranho tossiu, com sangue escorrendo dos lábios. Você primeiro. Jack desabou de costas, com os olhos fixos no céu. O som do vento engoliu tudo depois disso. Por um longo tempo, não houve nada além de silêncio. Saí rastejando de trás das pedras, com o coração disparado e as mãos tremendo. O estranho ainda respirava, quase sem forças. Ajoelhei-me ao lado dele. Não se mexa, disse eu, com a voz embargada. Ele deu um leve sorriso, o tipo de sorriso que vem de alguém que já sabe que seu tempo é curto. Você se saiu bem, garoto, disse ele. Você a manteve viva. Minha mãe sussurrou algo, com a voz frágil como folhas secas. Aproximei-me e ela disse, agradeça a ele. O estranho olhou para ela, com os olhos suavizando-se. Senhora, disse ele baixinho, eu devia isso a ele. Franzi a testa. Devendo a quem? Ele então me olhou, direto nos olhos. Seu pai, disse ele. Nós cavalgamos juntos uma vez. Ele salvou minha vida quando Jack tentou me matar. Jurei que retribuiria o favor. As palavras me atingiram com mais força do que o sol jamais conseguiria. Você o conhecia. Ele assentiu lentamente. Ele foi o melhor homem que já conheci. Corajoso. Honesto. O tipo de homem que esta terra não merece. Ele fez uma pausa, prendendo a respiração. Quando soube o que Jack fez com sua família, voltei. Acho que cheguei um pouco atrasado. Lágrimas turvaram minha visão. Minha mãe estendeu a mão para ele. Você chegou a tempo, sussurrou. Você salvou meu filho. Ele olhou para ela, depois para mim novamente. Me prometa uma coisa, Lucas. Não cresça como ele, ou como eu. Não deixe o ódio criar raízes. Tentei falar, mas minha garganta fechou. Apenas assenti. Ele sorriu uma última vez. Já está bom. O vento aumentou novamente, trazendo areia para o seu rosto. Sua mão ficou imóvel. Seus olhos permaneceram abertos, fitando o céu que finalmente estava suave e azul. Fiquei ali sentado por um longo tempo, segurando sua mão até ela esfriar. O sol já estava alto quando finalmente me levantei. Minha mãe chorava baixinho, não de dor, mas de algo mais profundo. Ajudei-a a se levantar. Ficamos parados sobre os corpos, um maligno, um nobre, e o deserto se estendia silencioso ao nosso redor. A voz da minha mãe tremeu. Ele riu enquanto eu queimava, Lucas. Mas olha só. O deserto leva tudo, até o riso. Olhei para o rosto imóvel de Jack, o sorriso irônico apagado para sempre, e pela primeira vez entendi o que ela queria dizer. O deserto tinha sua própria justiça, lenta, implacável, mas justa. Peguei a mão dela e, juntas, começamos a caminhar para o norte, em direção ao rio. O vento nos seguia, sussurrando através das rochas como um espírito finalmente libertado. E atrás de nós, o deserto engolia os rastros, apagando o passado, um grão de areia de cada vez. Caminhamos por horas sob o mesmo sol que tentará nos matar. O deserto estava silencioso novamente, como se já tivesse testemunhado o suficiente e quisesse esquecer. Minha mãe se apoiou em mim, seus passos lentos, suas forças se esvaindo, mas ela não pediu para parar. O rio não estava longe agora. Eu podia ouvir o leve sussurro da água contra a pedra, um som que parecia perdão. Quando chegamos lá, ajudei-a a sentar-se sob uma algaroba. A água estava fria e cristalina. Peguei um pouco da água em concha e levei-a aos seus lábios. Ela bebeu lentamente, com os olhos semicerrados e o rosto pálido, mas em paz. Pela primeira vez em dias, ela sorriu. Ele se foi, não é? Perguntou suavemente. Eu assenti. Ele se foi. Ela olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr novamente, e disse, então o deserto poderá descansar. Enterramos o estranho naquela noite à beira do rio, sob um pequeno monte de pedras. Minha mãe insistiu que fizéssemos direito, com palavras, mesmo que o vento fosse o único a ouvir. Sua voz tremia, mas suas palavras eram fortes. Ele veio como um fantasma e partiu como um homem. Que o deserto nunca leve seu nome. Fiquei ali parado por muito tempo depois que ela terminou, olhando para os 2 túmulos que marcavam o fim de tudo o que eu conhecia. O corpo de Jack ainda estava lá na areia, insepulto, deixado para o deserto reivindicar. Essa era a sua justiça. O homem que pensava ser dono de tudo se tornaria parte do próprio pó que ele costumava governar. Ao cair da noite, acendi uma pequena fogueira.
Minha mãe sentou-se perto dela, com os olhos refletindo as chamas. Veja bem, sussurrou ela, o mal se queima no fim. O fogo crepitava suavemente, e eu observava as faíscas subirem em direção às estrelas. O ar cheirava a fumaça, terra e algo limpo, algo novo. Pela primeira vez, senti o peso sair do meu peito. O deserto não estava cruel naquela noite. Estava silencioso, gentil, quase gentil. O vento soprava nas árvores como um suspiro, e as estrelas brilhavam mais intensamente do que eu jamais vira. Minha mãe se encostou no meu ombro, sua voz quase um sussurro. Seu pai ficaria orgulhoso. Olhei para a água brilhando sob a lua e pensei em tudo o que havíamos perdido, em tudo o que havíamos sobrevivido. Ele riu enquanto você queimava, eu disse suavemente. Mas agora, ninguém ri em Cruz del Sol. O fogo queimava cada vez mais baixo, e a noite nos envolvia. O mundo parecia vazio, mas vivo novamente. Eu sabia que amanhã continuaríamos caminhando, encontraríamos a antiga missão, começaríamos uma nova vida. Mas parte de nós sempre permaneceria aqui, no silêncio do deserto, onde a dor se transformava em força e o ódio em pó. Enquanto o vento levava as últimas brasas, sussurrei na escuridão, o deserto se lembra. Obrigado por assistir. Se esta história te emocionou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais contos do coração selvagem do Oeste. Até a próxima, que o deserto se lembre.